Olá, meus amigos, de volta aqui aos comentários ao Código de Processo Civil. Eu sou o professor Marcelo Pichoro da Silveira. Este aqui é o canal Resenha Forense. Se você gosta do nosso canal, por gentileza, se inscreva aqui aperta aí embaixo, põe o tal do sininho, curta o vídeo. Isso aí faz muita diferença. Além disso, por gentileza, confira o link, como sempre, na descrição do vídeo, que te levará ao Apoia-se. Você pode ajudar o canal Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês, tá? Deixa lá no cartão e ajuda a gente. Meus amigos, vou sair de cena e vou colocar o código na tela aí para vocês, para ficar mais bacana, ok? Então, do chamamento ao processo, é o que a gente vai comentar hoje, né? Ainda nas intervenções de terceiros, hoje a gente fala do chamamento ao processo. No vídeo passado falávamos da denunciação da lide, que é um pouco mais complexa, tá? Também não é complicada, a gente viu que ela não é tão difícil de ser entendida, desde que as premissas sejam bem fixadas. Mas o chamamento ao processo realmente é mais tranquilo que a denunciação da lide, ok? Lembrando sempre que não temos aqui também um curso de direito processual. Marcelo, eu quero um curso. Olha, aqui não é o lugar certo. Aqui é o lugar certo para você ter uma leitura mais agradável da lei seca. Só isso, não temos grandes pretensões aqui não, tá bom? Meus amigos, olha só, chamamento ao processo, artigos 130, 131 e 132 do CPC. Bem tranquilo, né? Não tem muito segredo não, olha só. Palavras iniciais aqui, ó. Por força do chamamento ao processo, surge entre o chamador e o chamado um litisconsórcio. Então, por força do chamamento ao processo, surge entre o chamador e o chamado um litisconsórcio. Quando proferir sentença, o juiz condenará ambos em benefício do autor. E aí eu vou deixar claro uma coisa aqui, ó. Chamamento ao processo é diferente. Vou colocar o símbolo aqui, ó. Chamamento ao processo é diferente de denunciação da lide. Para quem quiser entender denunciação da lide, confira o vídeo antecedente. Tá? É justamente o vídeo anterior a esse aqui que você está assistindo agora. Se você acabou de assistir, está fresco na memória, né? Realmente são institutos diversos. No chamamento ao processo, a formação de litisconsórcio e todos os envolvidos serão condenados em favor do autor, ok? Não tem muito segredo. E aí a gente tem que ler a lei. E quando vocês lerem a lei, vai ficar tudo mais claro, tá? Mas apenas, por favor, tenham em mente essa premissa aqui, ó, que o chamamento ao processo não se confunde com a denunciação da lide. Vamos ler o código então. Ó. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Então, olha só, quem requer o chamamento ao processo é o réu. Então, óbvio, né? Já fica aqui uma diferença com a denunciação da lide. Lembra que eu falei que o autor também pode operar denunciação da lide. O chamamento ao processo é exclusivo, é uma ferramenta exclusiva do réu, tá? Mas é admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu. E aí nós temos 3 incisos, né? Inciso 1, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Então, o credor move uma ação contra o fiador. O fiador pode operar chamamento ao processo de seu afiançado. É tão simples quanto parece. Inciso 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Exemplo, né? Fulano e Beltrano são fiadores de alguém. O credor move ação de cobrança apenas contra fulano. Fulano pode operar chamamento ao processo do outro fiador, que é o Beltrano. Tá? Simples também, bem tranquilo. Inciso 3, que é mais fácil de lembrar, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Um exemplo, A é credor de B, de C e de D. B, C e D são devedores solidários. A promove uma ação de cobrança contra B. B poderá operar chamamento ao processo de C e também de D. É tão simples quanto parece. É exatamente isso. E lembra que eu falei aqui, ó, é justamente para o quê? Para formar um litisconsórcio. Ó. Surgirá entre chamador e chamado um litisconsórcio. Nos 3 casos aqui, os exemplos que eu dei, a gente percebe isso. Vai formar um litisconsórcio entre chamador e chamado. Ou chamados, por que não, né? No plural. Artigo 131. Esse artigo a gente leu no vídeo antecedente, porque ele também se aplica, vou até colocar aqui, ó,
lembrete. Com adaptações, este artigo 131 também se aplica na denunciação da lite. Tá? Não custa nada lembrar isso aí. Então, com adaptações, obviamente, o artigo 131 também se aplica na denunciação da lite. Mas vamos reler, né, o artigo 131. A citação. Então, ele fala da citação. Daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo, ou seja, a citação aqui no caso dos chamados, né, será requerida pelo réu na contestação, ou seja, será requerida pelo próprio chamador e deve ser promovida no prazo de 30 dias. Deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Então, há um prazo aqui para operar a citação do chamado. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, lembra disso? Seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Então, residir em outra comarca ou em lugar incerto. Claro, por comarca também não se pode esquecer também na Justiça Federal seções e subseções judiciárias. É o que eu grifei aqui de uma maneira que fica mais fácil lembrar, tá? O último artigo, percebam, é bem tranquilo, tá, pessoal? Não há muito o que comentar aqui, não. A sentença de procedência valerá como título executivo. Aqui eu vou colocar o seguinte. É melhor dizer que a sentença de procedência terá eficácia. Bom, já eu explico por quê. A sentença de procedência, entre aspas, valerá, na verdade, terá eficácia, fica melhor. Tá? Aqui é um lapso do código, um lapso técnico. Mas a sentença de procedência, então, terá eficácia como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Então, por que eu falei aqui que é melhor dizer que a sentença de procedência aqui terá eficácia e não valerá? Gente, verbo valer dá a entender no direito, na linguagem fático-jurídica, como um vislumbrar do plano de validade do fato jurídico, certo? Então, dizer que a sentença de procedência valerá fica esquisito. Na verdade, ela terá uma força eficacial neste contexto do artigo 132, certo? Aliás, dizer que a sentença é válida é dizer que há uma sentença desprovida de nulidades, certo? Então é esquisito falar aqui em valerá, mas é o jeito que está no código. A sentença de procedência valerá, ou melhor, terá eficácia como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal. Olha só. Ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Isto é estudado no direito civil. Quando vocês estudam o direito das obrigações, né, mais precisamente na parte das obrigações. E aí eu tenho que recomendar mais uma vez, por gentileza, conferir o curso completo de Direito Civil do canal Resenha Forense. E aí vocês podem consultar aí www.resenhaforense.com, tá bom, pessoal? Lá nós aprofundamos todas essas questões. Mas percebam que, no geral, o chamamento ao processo é bem tranquilo. Deixa eu voltar para mim aqui. Olha só, voltei. Meus amigos, é isso então, um vídeo curto, tranquilo. Amanhã eu volto a comentar o CPC e aí a gente vai falar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Meus amigos, um abraço forte, fiquem juntos, estamos juntos, melhor dizendo, contem comigo e eu oro por todos nós para esse momento chato aí da vida de todo mundo, tá? Isso vai passar, a gente vai ficar bem, vamos que vamos, aproveita para estudar, tora o pau aí e não reclama não, tá? Que é um privilégio poder estudar, tá bom? Até mais, tchau!